RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Em seu livro mais recente, A Nova Ordem Moral, o jornalista Milton Bly escreve que a hecatombe em Gaza ultrapassa os limites do conflito israelo-palestino e vai além das fronteiras do Oriente Médio. Segundo o autor, o que acontece desde o ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023 sugere um momento de tentativa de refundação da ordem geopolítica e moral do mundo. Para tentar entender esse momento em que nós vivemos, eu recebo hoje aqui no estúdio da RFI o jornalista Milton Bly. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a você de me receber aqui na RFI, que foi durante um longo período da minha vida, a minha própria vida profissional. É um prazer receber o senhor. O senhor defende que o antissemitismo nunca deixou de existir, que ele se dissimula, através de correntes de pseudo-esquerda, segundo as suas palavras, e atrás das cortinas do antisionismo, que seria capaz de apoiar a discriminação em nome do que considera um mal maior, o colonialismo, do qual Israel também é acusado. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para essa discussão. Em que momento a gente está dessa guerra? Olha, nós estamos, na verdade, no início, da Terceira Guerra Mundial. Aliás, é interessante notar que, dias atrás, Vladimir Putin disse exatamente isso, que nós estamos a um passo da Terceira Guerra Mundial, referindo-se ao fato de que os Estados Unidos permitiriam agora à Ucrânia utilizar armas de longo alcance. Pois bem, eu digo isso por quê? Porque nós temos hoje a refundação, como eu disse, da geopolítica mundial. O mundo está dividido e cada vez mais dividido, mais claramente dividido entre os países que formam um bloco totalmente heterogêneo, o que a Rússia tem a ver com a China, o que a China tem a ver com o Irã, o que o Irã tem a ver com a Turquia, o que a Turquia tem a ver com a África do Sul. Pois bem, esses países formam um bloco, que é o bloco anti-ocidental. Então, o que se vê dentro desse bloco e quando eu falo em ordem moral, é que não há nenhum objetivo de igualdade social, nenhum objetivo de democracia, nenhum objetivo de direitos humanos. São países que, via de regra, não respeitam os direitos humanos, violam os direitos humanos mais fundamentais, e que decidem, então, se juntar. Para quê? Se juntam para formar um bloco. Simplesmente formar um bloco sólido, com países extremamente importantes, como o caso da Rússia e, mais ainda, o caso da China. Eu acrescento que o senhor diz que, nessa nova ordem moral, os valores herdados do iluminismo, apresentados até pouco tempo como indiscutíveis, desapareceram. E aí eu pergunto sobre a posição do Brasil nesse bloco. Pois é, a posição do Brasil ela é muito clara com Lula presidente. Ou seja, Lula herda, na verdade, o que ele já fez no passado. Ele queria formar um grande bloco do Hemisfério Sul. Ele agora tem essa chance. Tem a chance de ter, nesse bloco de países, um papel, até mesmo um papel importante. Qual seja, o Brasil, ao contrário de outros países, consegue conversar com os países desenvolvidos
e consegue conversar com os países mais pobres, países menos desenvolvidos. Hum? Então, Lula tem a oportunidade de falar a mesma língua dos países do Hemisfério Sul. Já que o senhor falou agora do Brasil, no livro, o senhor destaca que o Brasil, através do seu presidente, demorou a qualificar o Hamas de grupo terrorista, como fazem os Estados Unidos e aqui a Europa, e meses depois colocou em pé de igualdade Gaza e Auschwitz. O senhor escreve que Lula deve desculpas à população judia. O senhor pode comentar essa frase? Eu continuo dizendo o seguinte: ele não deve desculpas, pedido de perdão pelo que ele disse, não apenas às populações judias. Não. Ele deve desculpas a todos aqueles que foram vítimas do Holocausto. Todos, sem exceção, os ciganos, os homossexuais, as prostitutas, os testemunhas de Jeová. Ele deve desculpas a todos esses, porque ele não falou apenas com relação aos judeus, embora seja claro que ele se referia aos judeus ao falar de Hitler, que ele disse que em Gaza nunca houve um outro momento na história igual ao que se passa na guerra contra os palestinos, mas que já houve no passado, ele faz um porém, já houve no passado um momento igual na história quando Hitler decidiu matar os judeus. Eu queria trazer essa nossa conversa para a descrição que o senhor faz do que é o antissemitismo. O senhor diz que é uma patologia social, um vírus hipercontagioso que se espalha por terras longínquas. E fala do ataque do Hamas, do 7 de outubro de 2023, que ele questionou a identidade judaica. Eu queria saber de que forma, e ainda o senhor diz que os judeus são as primeiras vítimas quando o obscurantismo ameaça se abater sobre a humanidade. É um alerta do que pode vir a acontecer? O senhor teme atentados, por exemplo? Sem dúvida alguma. Atentados são possíveis, são mesmo prováveis. Basta lembrar que a França entrou na África do Norte e depois foi um pouco além no Mali. Por exemplo, acabou havendo uma intervenção no Mali. Para quê? Para impedir o desenvolvimento de grupos terroristas naquela região. Grupos terroristas fariam o quê? Atacariam a Europa. Então, o que acontece? O Hamas, para se ter uma ideia do que é o Hamas, é o segundo grupo terrorista mais rico do mundo. O primeiro é o Hezbollah, no Líbano. Então, nós temos aí uma guerra atualmente contra os dois grupos mais ricos, não? Grupos terroristas que estão prestes a fazer atentados no mundo inteiro. Aqui na França, os números de atos antissemitas quadruplicaram, chegaram a 1.774 e a 2.000 nos quatro primeiros meses de 2024, são dados que o senhor traz aqui no seu livro. E em toda a Europa, os incidentes estão acontecendo também, né? Coquetéis Molotov na Alemanha, pichações das estrelas de Davi, o senhor lembra, aqui em Paris também, atentados na Espanha. E o senhor diz que, apesar de tudo isso, não há uma preocupação, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU em realmente caracterizar esses atos antissemitas e o Hezbollah e o Hamas como um grupo terrorista. O senhor se ressente um pouco, de certa forma, de que outros países, aí no caso representados pela ONU, não tomem uma decisão. E eu poderia dizer mais, voltando um segundinho para trás, com relação a Lula. Eu cometi um erro no livro, quando eu digo que Lula jamais considerou o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, ele nunca considerou o Hamas grupo terrorista. Ele fala
de que houve atentados terroristas no dia 7 de outubro. Quem cometeu, ele não diz. E nem chama o Hamas de grupo terrorista. São duas coisas diferentes. E na mesma linha, a ONU assume, grosso modo, a mesma postura. Ou seja, a ONU, por exemplo, através de seu secretário-geral, pediu um relatório sobre o 7 de outubro, os atentados do ponto de vista sexuais, né, do ponto de vista sexual. E aí, então, houve um relatório de mais de 200 páginas, né, que foi entregue ao secretário-geral da ONU. Ele decidiu não dar publicidade. Por que não dar publicidade? Por quê? Porque o mundo assumiu uma postura, não, que é a postura do a culpa é de Israel, a culpa é dos judeus. E quando se fala em genocida, né, Israel genocida, eu queria acrescentar um porém. Não? Nós temos números novos da semana passada. 15.500 civis foram mortos em Gaza. 15.500 civis. No total, foram 43.500 mortos. Então, foram aproximadamente quase 30.000 terroristas mortos para 15.500 civis. Isto dá aproximadamente 0,35% da população de Gaza. Pode-se falar em genocídio? Pelo menos pelo que o senhor escreve, essa palavra genocídio está sendo muito banalizada. E o senhor diz até que se surpreendeu que nos Estados Unidos, em universidades como Columbia, Harvard, a comunidade judaica, que se sentia uma vez segura nos Estados Unidos, não se sente mais por causa justamente de todo esse discurso pró-Palestina. Por outro lado, o senhor mesmo faz um contraponto no seu livro aqui, apontando a existência de um governo em Israel liderado por Benjamin Netanyahu, com participação de partidos ortodoxos de ultradireita, racistas, homofóbicos, misóginos, e eu abro aspas, que coloca em risco não apenas os alicerces do Estado, como ataca o judaísmo laico, que, segundo o senhor, permitiu a sobrevivência dos judeus. Então, ao descrever essa coalizão israelense no poder como hipernacionalista, de teocratas ultra-ortodoxos, messiânicos, dispostos a acabar com a democracia secular, arrasar os palestinos e combater os judeus progressistas, o senhor faz uma crítica bem direta ao atual governo israelense. Não há a menor dúvida. Não há a menor dúvida. É um governo de extrema-direita, o pior governo que Israel já teve em toda a sua história. É um governo efetivamente racista, é um governo misógino, é um governo que se aproxima, né, dos governos teocráticos que existem no mundo. Inclusive com o Irã, o senhor faz essa Inclusive comparação. com o Irã, exatamente. Inclusive com o Irã, na medida em que o que querem, o que os ayatolás de Teherã, o que eles querem é aplicar plenamente a Sharia, ou seja, a lei islâmica, a lei do Alcorão. Quer dizer, então não há lei civil, é apenas o Alcorão. E uma boa parte do governo israelense hoje gostaria de ter isso, ou seja, aplicar as leis religiosas, aplicar a Bíblia e acabar, inclusive, numa tentativa que já existiu por parte de Bibi Netanyahu, acabar com o poder judiciário. Ou seja, o poder judiciário, o Israel é um país que não tem constituição. É o poder judiciário que dita as leis e os comportamentos. E como é que o senhor avalia essa reação
do governo israelense ao ataque do Hamas. Um relatório publicado agora, 14 de novembro, da Human Rights Watch, estimou que essas repetidas ordens de evacuação feitas pelo exército israelense na faixa de Gaza, levando aí ao deslocamento forçado da população, constituem, abre aspas, crime de guerra. E ainda de acordo com essa ONG, essas ações de Israel também parecem se enquadrar numa definição de limpeza étnica. O senhor se surpreendeu com esse relatório? Olha, limpeza étnica, não se pode pensar em termos exclusivamente imediatos. Se você pegar limpeza étnica, o significado de limpeza étnica e os dados habitacionais na faixa de Gaza, você vai ver que a população de Gaza aumentou em praticamente 2.000%, 2.000% desde a criação de Israel, desde a independência de Israel em 1947. Então, falar em limpeza étnica não faz sentido. Não faz sentido. Nós temos uma população em Gaza que se reproduz em alta velocidade. E eles têm todo o direito. Né? Eu sou amplamente favorável, totalmente favorável, 100%, à existência de um Estado palestino ao lado de Israel, vivendo em paz e segurança em fronteiras reconhecidas internacionalmente. Falando então de futuro. O senhor lembra que 5 tentativas de paz e acordos para a criação de um Estado palestino estiveram sobre a mesa, 5 vezes palestinos e árabes rejeitaram. E aí o senhor segue dizendo que hoje temos uma urgência de chegar a um acordo com os palestinos. O quão perto ou longe estamos disso? Nós estamos ainda longe disso. Longe. Por quê? Não há hoje condições mínimas estruturais e institucionais para que isso aconteça. A população israelense, hoje, ela é quase que unanimemente a favor do fim do Hamas, da destruição do Hamas. Isso não quer dizer matar todos os combatentes do Hamas. Isso quer dizer acabar institucionalmente com o Hamas, para que o Hamas não tenha um papel relevante em Gaza a partir do final da guerra. É isso que se quer em Gaza. E com o Hezbollah no Líbano é diferente. Então, vai ter que se reencontrar uma outra forma. E eu acho que essa outra forma ela passa necessariamente pela presença de países árabes na região, países árabes em Gaza. Isso para ajudar os palestinos a formar um país em Gaza e na Cisjordânia. E também num desenho do território que vai acontecer a partir do momento que se conseguir, então, negociar uma solução de 2 estados. Enquanto isso, o senhor fala também que Israel precisa olhar para o seu passado, reconhecer erros cometidos, a sua parcela de responsabilidade. Isso também seria primordial para chegar nessa paz durável que o senhor imagina. E aí, para encerrar, eu queria só que o senhor falasse: hoje, ser judeu significa viver com medo? Olha, primeira coisa, vamos para a primeira parte do que você disse. Eu acho que hoje a solução passa, eu espero, não? A solução passa pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo Pérsico. Porque países do Golfo Pérsico, eles optaram por algo absolutamente excepcional no mundo. Eu não sou favorável ao regime político que lá existe, mas
voltando um pouco na história, 40 anos atrás, quando do primeiro conflito do petróleo, né? Então, os emires da região começaram a comprar Rolls Royce de ouro, né? Banheiras de ouro para tomar banho, relógios de 50 milhões de euros e assim por diante. Depois eles começaram a perceber que isso não levava a nada. Tomar banho numa banheira normal, tomar banho numa banheira de ouro é a mesma coisa, ou talvez seja pior, porque o metal não é agradável. Então, o emir nos Emirados Árabes, ele teve uma ideia, pegar dezenas de milhares de jovens da região e enviar para as melhores universidades do mundo. Para quê? Com os objetivos seguintes: aprenderem a criar um Estado, um verdadeiro Estado, aprender a governança, e aprender o que é satisfazer políticas públicas, ou seja, como satisfazer a população com políticas públicas. Eles foram, aprenderam e voltaram. É claro que lá não é como aqui, que se você não quiser voltar, você não volta. Você volta à força. E você vai aplicar lá a força. Isso aconteceu. Então, nós temos hoje a seguinte situação. Nós temos Dubai de um lado e temos Gaza de outro. Não há comparação possível. Quer dizer, então, a entrada da África do Sul nos acordos de Abraham, acordos que são negociados entre Israel, Estados Unidos, países do Golfo, para que se pacifiquem as relações com Israel, são benéficas à África do Sul, seriam muito benéficas a Israel, mas, ao meu ver, sobretudo para os palestinos. Porque os palestinos aí teriam dinheiro em profusão e poderiam, então, ter um momento, enfim, um momento de prazer, um momento de satisfação. Eles precisam viver normalmente, né? Porque Israel tem parte grande da responsabilidade. Ora, o 20% da faixa de Gaza tem energia elétrica, 20%. Não tem água. Por um sistema totalmente absurdo, os habitantes de Gaza vivem com ajuda humanitária. Enquanto o Gaza tem um solo que é extremamente rico. Poderia se plantar, poderia se fazer coisas benéficas para a população. Nada disso foi feito, sobretudo com o Hamas. Você sabe que, por exemplo, e eu paro por aí, por exemplo, os hospitais, porque os hospitais foram atacados pelas forças israelenses. Pois bem, os hospitais de Gaza, todos, sem exceção, foram construídos por Israel. Todos. O Hamas não construiu um hospital sequer. O Hamas não construiu 700 quilômetros de túneis. Não construiu um bunker, um sequer, para a população civil. Nada. Absolutamente nada. E Sinwar, que foi o responsável pelo 7 de outubro, dizia o seguinte: quanto mais mortos palestinos para nós, melhor, porque o mundo vai ficar a nosso favor.
o que realmente aconteceu. E os judeus com medo. Os judeus com medo, mais medo, antes, logo após o 7 de outubro, do que agora. Porque as forças israelenses mostraram o contrário do que foi o 7 de outubro, ou seja, mostraram que estão preparadas. Os sucessos obtidos na última parte desta guerra, sobretudo na guerra contra o Hezbollah, no Líbano, são sucessos que nos deixaram mais tranquilos. Não pela morte, né, dos civis, o que pode dizer, você está dizendo porque você é a favor da morte de civis libaneses. Não, não é isso de maneira alguma. Eu visitei o Líbano, era um país fantástico, fantástico. Bom, com o Hezbollah se tornou um horror. Então, o que eu acho é que nós podemos ter uma situação um pouco melhor a partir do momento que vier os cessar-fogo. Esse é o assunto da atualidade, tá todos os dias nos nossos jornais. E se você quiser saber mais, então entender esse conflito, a nova ordem moral do jornalista Milton Bly, o nosso entrevistado hoje aqui na RFI. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigado a você, obrigado a RFI.